Olá, Nanda. Olá! Fernanda e eu estudamos juntas na faculdade. O sonho da minha vida era ser professora, só que de português, porque... E daí, errou? Então, a minha disciplina favorita, as minhas duas disciplinas favoritas eram português e inglês, porque na época eu não tinha espanhol na escola, né? E eu era completamente apaixonada por escrever e eu admirava muito as minhas professoras de português. E então eu acho que eu quero ser professora de português, eu quero ser uma professora, eu quero ensinar português especificamente, só que eu fiz o vestibular e não passei. Aí eu pensei, tá bom, eu vou fazer outro porque eu acho que eu não vou passar. Se eu não passei nesse, acabei de sair do colégio, não passei. Não vou fazer outro. Passou-se 1 ano e meio e alguém me disse algo que mudou totalmente a minha vida. 2, 3, 4 anos vão passar igual, você fazendo alguma coisa ou não. Eu pensei, eu vou fazer o vestibular agora, vamos lá. E aí fui fazer o vestibular, já tinha ou inglês ou espanhol. Aquela ideia preconceituosa, cheia de mitos na minha cabeça. Pensei, farei espanhol. Afinal de contas, é igual ao português. Coitada! Alguém avisa. Né? Eu passei no vestibular, mas... E odiei espanhol. A questão que eu odiei espanhol no meu primeiro momento foi que eu tinha uma ideia preconceituosa na minha cabeça de que espanhol e português eram absolutamente iguais. E que só mudava a pronúncia e alguma... Se colocava um IE, se falava pierdo. No final. Buela. Cueca. E aí, Nanda, qual que é o primeiro mito que a gente tem? Que espanhol não é igual português. Então, assim, são preconceitos, são ideias, mitos, como a gente colocou no título, que a gente precisa desconstruir, né? Passar por essa decepção que a Tassiane passou, né? Eu ia quebrando a cara a cada falso amigo que me apresentavam. Eu me lembro da primeira aula de espanhol, que as professoras, elas trouxeram logo de cara os falsos amigos. E agora eu entendo, como professora, por que elas fizeram. Realmente para ir quebrando essa ideia, né? De que espanhol é português. E aí elas perguntavam, o que vocês acham que é cachorro? E eu, mais do que rápido, cachorro! A gente tinha muita vergonha de errar, né, na faculdade, ainda mais errar na frente da turma inteira. Como dizem, se você erra na frente de todo mundo, se você erra em público, a chance de você esquecer é menor. Exatamente. Você esquecer aquilo enfim, eu acho que a gente se frustrava muito também, porque a gente tinha medo de errar, porque na verdade eu acho assim que é impossível você estar aprendendo qualquer coisa, não só o idioma, mas qualquer coisa, e de cara você não pode ter medo de errar, porque é só errando para você saber se você está acertando ou não. Errar faz parte do processo. E essa coisa, a gente fala de portunhol, né? O que é o portunhol? É a interlíngua entre espanhol e português, é uma ponte que existe entre espanhol e português. E todo mundo passa por essa ponte, todo mundo. Sim. Então, é normal falar portunhol quando você está aprendendo espanhol, quando você está aprendendo português, né, quem fala espanhol. É necessário ter esse processo aí, passar por essa ponte e tal. O que a gente não pode é ficar nela. Corre-se o risco de ficar nessa ponte? Na minha opinião, sim. Sim. Se você mantém essa ideia de que espanhol é igual ao português, ou tão parecido que, para que eu vou me empenhar em tentar descobrir como é que fala fome em espanhol, se eu imagino que é fueme, e você propositalmente seguir nessa linha, é muito, muito fácil de ficar no espanhol por anos e anos e anos. Por que será que existe essa crença de que são iguais? Primeiro porque muita gente tem uma maior facilidade de entender o idioma, às vezes acha que tá entendendo, mas não tá, né? Então, tudo gira em torno dessa crença mesmo, como você falou. Muitos entendem realmente, têm facilidade de entender, mas não se comunica, isso a gente vai falar depois, né? E uns acham que entendem, mas na verdade não. E aí, como eles nunca se questionam, né? As pessoas nunca se questionam por causa disso, se tá entendendo, se não tá, aí cria-se esse mito de que é muito fácil, que é igual, que não precisa estudar, né? Que não tem por que ver uma língua que é igual tua, que você nasceu falando já. Eu coloco sempre os mitos, os preconceitos na caixinha da falta de conhecimento, da ignorância. Não a ignorância no sentido mal da palavra, a ignorância do não saber. Por você não saber, você julga de uma maneira que às vezes não é o certo, né? Eu considero que essa parte de quando
pessoa ela vai estudar espanhol, ou então ela não estuda espanhol, mas ela quer aprender de alguma forma sem estudar. Essa primeira questão que a gente colocou, de achar português e espanhol igual, isso é uma dificuldade que a pessoa ela precisa vencer, porque senão ela vai demorar muito mais para aprender espanhol. O segundo mito é o seguinte: só se fala espanhol na Espanha. Mas esse realmente é um mito que eu já ouvi e eu acho que muitas pessoas no Brasil, elas, na verdade, não se sabe, né? Por não saber, quantos países se fala espanhol? Se fala espanhol, a primeira coisa que vem à cabeça é Espanha. Por causa do nome. Sim. É a mesma coisa o português. Sim, a gente não fala brasileiro, a gente fala português. Então, sim, eu acho que esse exatamente. mito de quem mora no Brasil fala brasileiro deve percorrer aí mundo afora, eu acho. Tem a ver com o nome do país, né? Tipo, na Rússia fala russo, na Itália fala italiano, Portugal fala português. Então, na Espanha fala espanhol. Então, a Espanha foi um país, né, que estava dentre os colonizadores, né, das épocas dos descobrimentos. A Espanha chegou na América Latina lá por 1400 e quase 1500, um pouquinho antes do descobrimento do Brasil, né, chegou na América Latina, e por isso quase que todos os países da América do Sul, né, e da América Central um pouquinho, falam espanhol. Depois de um tempinho, a Espanha foi pro México, que eles chamavam de Nova Espanha, lá pelos anos 1700 e alguma coisa. Eles colonizaram o México e também teve uma época que a Espanha chegou na África. Então, existe língua espanhola como língua oficial em países de 3 continentes. São 21 países que falam língua espanhola como língua oficial. E além dos que falam como não oficial. Olha, castelhano, mesma coisa. É a mesma coisa. Sim. Por que algumas pessoas se confundem, né? E até mesmo porque dizem, né? Não, eu falo os argentinos, por exemplo, né? Eu não falo espanhol, eu falo castelhano. Porque quando o idioma veio para a América, foi trazido era castelhano. Porque ele nasceu na região de Castilla, né? E na Espanha. Então, quando veio cá, o nome do idioma era castelhano, depois mudou de nome lá, e aí meio que ficou por isso mesmo aqui. E também aqui na Argentina tem alguns aí também do voceo, e isso vem, né, do tempo da colonização aqui. Então são várias questões aí, mas na verdade que aprende espanhol no mundo a base. A gente aqui no Brasil, Argentina, Espanha, Japão, Israel, Unidos, todo mundo aprende a mesma base. É a gramática básica. Sim. Isso é uma questão de identidade, né? Então, por que eles afirmam às vezes que em alguns lugares, não, eu não falo espanhol, eu falo castelhano. É uma questão de identidade, né? Então, você quer, às vezes, por uma questão de evitar essa história da colonização, né? Às vezes pode ser isso, porque eu fiz umas entrevistas, né? Eu trabalhei com crianças e atitudes linguísticas. E no meio dessas etapas tinha entrevista, tinha responder por escrito, né? Então, numa dessas etapas, a pessoa tinha que me responder a seguinte pergunta: você fala bem o espanhol? Assim, já de cara assusta um pouco essa pergunta, né? E assim, eu entrevistei alunos do curso de letras. 95% falaram a entrevista toda comigo em espanhol. Alguns do primeiro ano que ficava meio assim, porque chegou agora, daí não sabia muito, né? Mas, assim, grande parte deles respondiam toda a entrevista em espanhol. E quando chegava nessa pergunta, eles diziam que não, que eles não sabiam falar bem espanhol. Então, assim, qual que é a justificativa, sabe? Se não é insegurança, eu não sei o que é, porque toda a entrevista eles falaram em espanhol e aí nessa pergunta falar que não sabe, então eu não consegui, assim, chegar a outra resposta que não fosse essa, porque você fala, você tá sendo entendido, né? Ninguém tá te corrigindo e mesmo assim você tá achando que não, que tá errado, que não tá saindo. A gente sabe que pra você perder a vergonha, pra você falar cada vez melhor, você precisa falar, só que também, por outro lado, a gente entende que muitas pessoas, tipo, não conseguem fazer isso, assim, né? Eu acho que também, talvez por medo do julgamento de quem tá ouvindo, ou por um julgamento próprio que criou na própria cabeça. Mas não obstante, se você for falar com alguém e essa pessoa te recriminar, ou te não está mal, te tá como alguém inferior porque você não está falando tão bem o idioma, pode não escolher outra pessoa pra falar. Tem a gente no mundo pra conversar. Eu acho que uma pessoa que fica, tipo, me
que a pessoa me bloqueia, eu me sinto bloqueada com ela, eu não tenho que falar com ela, sabe? Então, exato. para aprender a falar, tem que falar. Porque ler, você consegue ler sem falar nada. Se você quiser entender o texto e responder perguntas sobre aquele texto, tranquilamente. Agora, falar, você precisa abrir a boca e falar, porque tem a questão da memória corporal. Por que a gente não esquece como andar de bicicleta? Porque tem a ver com a memória corporal. Você fez parte do teu corpo aquilo. Então, o teu corpo não esquece. Então, quando você fala, são músculos trabalhando. Músculos da face, a língua, movimentos que você faz. Inclusive nos famosos R's do espanhol, que muita gente tem dificuldade, né? A memória corporal, memória muscular. Você tem que trabalhar ela pra você conseguir pronunciar os benditos R's. Mas também a gente não pode pensar que só fazendo o intercâmbio você vai conseguir falar espanhol. Não é isso, é praticando. Você estando no intercâmbio é excelente. Você vai ter que se virar e você vai aprender. Mas isso não te garante que você vai aprender, né? Então é a prática mesmo. Não importa se você tá dentro do Brasil ou fora. Realmente, quando você tá lá no intercâmbio, você tá lá no país, você é obrigado. Ou você fala, ou fala. Mas quantas pessoas do idioma que querem aprender o idioma vão ter condições de fazer o intercâmbio? Se todo mundo que estuda espanhol só pudesse praticar o espanhol de fato no intercâmbio, muitas pessoas nunca praticariam o espanhol. Então a gente precisa dar um jeito. Se Maomé não vai à montanha, a montanha tem que vir a Maomé. Tem que trazer pra nossa vida, porque tem essa consciência. Ou seja, eu tô no Brasil, consciência, né? Realmente, o Brasil é um país onde se fala português. Vai no mercado e vê espanhol. A gente não sai pra ir ver espanhol. Gente falando, não. Então, a gente precisa ir atrás das nossas próprias montanhas e trazer pra nossa vida. Exato. É muito bom ficar na zona de conforto, né? Que é o português. Mas observem, se a gente já se sente muito confortável falando português, entendendo português, significa uma coisa, na minha opinião, que a gente não precisa do português. Você pode transformar todo o teu mundo em espanhol sem sair do Brasil. E o terceiro mito é que todo mundo que fala espanhol fala igual. Que bom se fosse assim, né? A gente não teria problemas com variação linguística, que é algo enlouquecedor. Existem várias categorias de variação, né? Então, a variedade geográfica, a variedade de faixa etária, né? De geração, a variedade social, né? De grupos sociais, variedade de gênero. Tem uma música bem legal, se vocês quiserem, né? E tiverem um tempinho depois de pesquisar no YouTube, ela se chama Que Difícil Es Hablar el Español. E ela fala um pouquinho dessa variedade. Eles cantam assim: Que difícil es hablar el español, porque todo lo que digo tiene outra definição. Aí eles falam que em um lugar pana é amigo e outro lugar pana significa outra coisa. E assim vai, a música inteira, né? Que eles passaram pela Argentina, pelo México, né? E cada palavra que eles aprenderam mudava no outro país, né? Então isso fala um pouquinho da variedade do espanhol também, bem legal. Recomendo que vocês ouçam. Uma mesma palavra que num lugar significa uma coisa, outro lugar significa outra. A gente como estrangeiro, é complicado pra gente como estrangeiro aprender o espanhol assim, né? Com tanta variação linguística. Eu falei assim, na verdade eu vejo isso como uma vantagem, pelo seguinte: quem é nativo, a maioria, não se preocupa em conhecer a outra forma de falar da outra pessoa. Ele conhece a forma que ele fala, ponto. Ele não se preocupa. Agora a gente, como estrangeiro, a gente tem a possibilidade, a oportunidade de conhecer mais de uma forma, de dizer a mesma coisa, e a gente acaba meio que escolhendo a nossa forma favorita, né? Quem não trabalha com a variedade linguística costuma dividir a variação linguística do espanhol entre espanhol peninsular da Espanha e espanhol americano ou latino-americano da Latinoamérica. Então também é problemático fazer essa divisão, né? Então não é só a Espanha que tem um jeito de falar e não é só a América Latina que tem um jeito de falar, não. Dentro da própria Espanha há muita variação linguística. Tem variedades de espanhol e tem outras línguas também que permeiam esse ambiente, né? Além do espanhol, né? Catalão, basco, aranês e assim por diante. Assim como outros países que falam espanhol, tem outras línguas também. Por exemplo, no México tem muitas línguas indígenas.
herança ainda dos astecas e maias, né, que foi ficando, foi se modificando. Todas essas influências, todos esses contatos vão fazer diferença na língua, seja na língua espanhola, seja na língua indígena, né? Não tem como falar igual, idêntico, as mesmas palavras, com a mesma pronúncia, mesmo sendo a mesma língua. Porque eu não tenho obrigação de falar igual um nativo. Ninguém tem. Exatamente. Que eu sempre digo, quando alguém fala isso, né? Primeiro, nativo de onde? Exato. Outra coisa, eu acho que falar um idioma estrangeiro por si só já é um desafio muito grande. E aí você querer falar como nativo é uma utopia. Quando você já está no nível bem avançado de espanhol, você pode escolher, mas isso para nível avançado, não tendo como primeira meta. Vou começar a aprender espanhol mês que vem, vou colocar aqui as minhas metas. Falar como nativo. Pode riscar essa meta, porque primeiro você precisa aprender espanhol, depois não vai rolar. E não é assim, tipo, é um nível que você vai ganhando teus prêmiozinhos. Não, não é isso. A questão é, você não vai conseguir se concentrar no sotaque de um nativo ideal, sendo que você tem que se preocupar muito mais em conhecer vocabulário, em conhecer a estrutura da língua, que é diferente do português, né? Que muitas gírias, muitas frases, expressões a gente usa de maneira totalmente diferente. Então, assim, eu acho difícil conseguir focar num sotaque, sendo que tem todas essas coisas antes pra você prestar atenção. O quarto mito se eu entendo, eu posso falar. Isso de entendo 100% também é um mito, né? Sim. Não tem como você entender 100%. Não. Então, seria, assim, eu entendo quase tudo, né? Eu sempre comparo essa questão do se eu entendo, eu posso falar, com os bebês. Assim, posso estar pirando, mas vê se não faz sentido. Um bebê, ele escuta muito tempo a língua, né? Que provavelmente ele vai falar. Ele escuta por muito tempo, às vezes por 1 ano, 2 anos. Até você começar. Isso quer dizer que você tá entendendo algumas coisas. Como até o Ciane falou, a gente não entende tudo, e acho que o bebê também não entende tudo que a gente fala, mas ele vai compreendendo com o passar do tempo, de tanto ouvir. E eu acho que é um processo natural de aprendizagem de qualquer língua, eu acho. Com certeza. Você ouve, e aí você vai montando aquilo na tua cabeça pra você produzir depois. Sim. Então, assim, pra você ser fluente, seja na tua língua materna, numa língua estrangeira, você precisa, no mínimo, de 4 habilidades específicas. Ouvir, falar, ler e escrever. Essas são as habilidades básicas de ser fluente em qualquer idioma. Só ouvir não te isenta de estudar um idioma, não te isenta de ter que se esforçar e aprender um pouquinho. Alguns especialistas dizem que normalmente os brasileiros entendem cerca de 70% do que é falado em espanhol. Óbvio que depende de como a pessoa fala, se tem gíria, se não tem gíria, se tem expressão, sotaque, velocidade, uma série de coisas. Mas em média é uma boa porcentagem. E aí, por causa disso, muitas pessoas confundem. Nossa, entendi tudo. Por que eu não consigo falar entendi? Porque são 2 habilidades totalmente diferentes. Ainda que uma dependa da outra, para falar você precisa escutar, né? Entender já é um passo muito, muito grande, mas isso não dá para falar com a fluidez que se entende. Eu sempre recomendo aos meus alunos que tenham contato com o espanhol, que ouçam o espanhol, que se acostumem com o espanhol. Assim, a aprendizagem fica mais rápida, porque você não tá, criando, você vai ter que falar, você vai ter que escrever as coisas. Então, de onde que você vai tirar isso, né? Tem uma frase perfeita? Beleza. Mas de onde que você vai tirar isso? De algo escrito? De onde que você vai, falar algo que você quer? De algo que alguém falou. Por isso que é muito importante ter o contato com o espanhol original, desde sempre, porque aí você nunca vai achar estranho, você só vai aumentando o teu nível de compreensão e vai aprendendo mais rápido até. Não tem como você chegar à fluência se você nunca ouviu o espanhol falar. Para que estudar? Então muitas pessoas acreditam que não precisam estudar espanhol para falar um bom espanhol. Eu acho que esse mito, na verdade, tem a ver com o fato, tem tudo a ver com os outros anteriores, né? Tudo. Pra que eu vou estudar espanhol se é um idioma tão parecido com o português e eu já falo português, escrevo português, etc, né? Para quê? É também parte de um pré-conceito, né, sobre o espanhol. Você não entende o que é o espanhol se você não tem essa consciência de que o espanhol é uma língua ligeira. Se faltar essa consciência, já esse mito fica, a pessoa crê nisso, né? E será que quem já sabe espanhol, bastante espanhol, assim, já é fluente e tal, já conversa com pessoas e tudo mais, será que precisa continuar estudando espanhol?
Ou será que dá pra ignorar alguma coisa? E o que eu percebo é que muitas pessoas que elas se acomodam e não é possível saber tudo, não sabemos tudo no nosso próprio idioma. Se você parar de estudar, você simplesmente cria uma caixa na sua cabeça. Parou. Fica algo concreto. É só aquilo ali que você sabe, não vai entrar mais nada. A língua é algo vivo, a língua, ela muda. Ela muda. Estudar um idioma é como subir uma escada que não tem fim. Você sabe onde você começou. A gente sabe onde a gente começou. Eu comecei lá em 2008, mas você nunca sabe onde isso vai, que não tem fim. Você nunca vai parar de aprender. Essa questão de que a língua vai mudando é justamente porque nós, os falantes dessa língua, a gente vai adaptando o que a gente fala, a língua que a gente fala, com as nossas necessidades. Eu não me lembro que autor que falou isso, parece que foi o Fiorin, mas eu posso estar errada, não briguem comigo. Tem um exemplo que ele usa num texto dele, que ele fala assim que a língua, como um martelo, como uma chave de fenda, ela é uma ferramenta nossa. E a gente usa ela pro que a gente necessita, pra nossa necessidade. E aí o exemplo que ele deu, eu achei muito legal, que há populações, né, os esquimós, por exemplo, não sei, populações N, né, sei lá. Tinha um grupo específico que vivia meio que no meio da selva, assim, um pouco indígenas, e eles caçavam um determinado animal, tipo uma lagartixa, vamos dar exemplo. E aí, por eles caçarem muitas lagartixas, eles tinham, na língua deles, mais de 50 nomes para designar lagartixas. Tipo, a gente não precisa de 50 nomes para lagartixa, porque a gente não usa isso. Mas aquele grupo específico, sim, né? Então, assim como a gente usa saudade como substantivo, como uma coisa que a gente sente, e nas outras línguas é um verbo, né? É uma ação de sentir algo, né? Então, cada grupo, né? Cada população, cada grupo específico vai usar a sua ferramenta, que é a língua, de acordo com aquilo que ela vai necessitar. Então cada grupo vai adaptar a sua ferramenta. Nanda, foi um prazer ter você aqui. Muito, muito obrigada por aceitar estar aqui. Eu adorei você aqui, tudo que você falou. Achei, nossa, muita coisa legal. Obrigada a você pelo convite. Besitos. Graças. Adiós. Tchau.